Vocês estão bem? Vocês estão preparados para o último mês do ano? Não é uma doideira isso? Como assim a gente já está em dezembro? E por que a gente está em dezembro? A gente vai entrar agora nesse mês, num período onde a gente vai pensar um pouco juntos no nascimento de Jesus. É um especial de Natal. Nesse período, normalmente, a gente já começa a pensar no final do ano, né? A gente começa a se organizar nas famílias, vai ter amigo secreto, onde a gente vai passar o ano novo, onde que vai ser o Natal, há uma movimentação das crianças que estão saindo de férias, e essa alucinação própria do final do ano, normalmente, vai afastando a gente do significado real da encarnação. E o nosso propósito, ao longo dessas semanas, serão 4 semanas. Serão 3 semanas, e no dia 22, a nossa festa de Natal, ao invés de ser pela manhã, será à noite, será uma cantata de Natal, estão todos convidados, dia 22. Nós estaremos celebrando o Natal. Nós trazemos à nossa memória, nós revisitarmos a história relatada, principalmente no Evangelho de Lucas, com todos os detalhes que mostram o grande poder com que foi revelada a vinda de Jesus. São tantos detalhes, foram cumprimentos de tantas promessas, são tantas coisas que foram reveladas para nós, com tanta propriedade, algo tão maravilhoso de Deus para as nossas vidas, que às vezes a gente vai lendo o texto, vai lendo como se fosse só uma narrativa histórica e deixa que coisas tão profundas nos edifiquem. Então eu gostaria de convidá-los a que nesses dias vocês possam olhar para o nascimento de Jesus, olhar para a encarnação, olhar para o kenosis, para esse esvaziamento do Deus Criador Todo-Poderoso, que admitiu, desde antes da fundação do mundo, se fazer homem e vir para nos resgatar, porque sabia que nós precisaríamos desse resgate. E essa maravilhosa graça de Deus revelada em Cristo Jesus, permitir que isso toque e encha e transborde o seu coração. É um momento onde nós seremos edificados, porque nós como igreja estamos aqui para anunciar Jesus, mas também queremos levantar um trono de adoração, de gratidão, de exaltação ao nosso Jesus, por tão grande salvação que chegou a nós com a vinda de Cristo. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, nós te louvamos por cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã, por essa oportunidade que nós temos de nos debruçarmos mais uma vez na tua palavra. Sabemos que a tua palavra é sempre boa, ela é sempre poderosa e eficaz para nos abençoar. E eu peço que ela possa cumprir através do teu Espírito tudo aquilo que o Senhor pretende para que nós sejamos alimentados espiritualmente nessa manhã. Eu peço que o Senhor nos leve todo o nosso pensamento cativo até a tua presença, para que possamos, Deus, receber do teu Espírito a palavra que nós precisamos para que nosso coração possa estar cada vez mais perto de ti, te adorando como o Senhor merece ser adorado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós chegamos no livro de Lucas, e Lucas começa um pouco mais que os outros evangelhos a detalhar o nascimento de Jesus. E por 400 anos de silêncio, 400 anos nós temos antes da vinda de Jesus, 400 anos onde não havia nenhuma profecia, onde não houve nenhum profeta que teve nenhum tipo de revelação escrita. 400 anos onde nenhum anjo foi enviado do céu para a terra com nenhuma mensagem de Deus, nenhuma revelação foi dada, nenhuma visão foi concedida, nenhuma palavra veio, então Deus fala novamente. E a gente hoje chega nesse momento, onde Deus escolhe um homem, envia um anjo a ele com boas novas do trono de Deus, e ninguém tinha ouvido uma mensagem direta de Deus desde a época de Malaquias, 400 anos depois. A gente chega hoje diante de uma mensagem poderosa que está em Lucas 1. E eu não sei se você consegue imaginar o que acontece com um homem, mesmo sendo um sacerdote, um homem fiel, um homem devoto, que estava servindo a Deus ali no seu lugar designado, sabendo que ninguém tinha ouvido do céu uma palavra há 400 anos, e de repente ele vê um anjo.
Foi isso que aconteceu aqui na nossa história. É esse texto que nós temos diante de nós. E esse é o momento onde Deus quebra o seu longo período de silêncio. E nós temos diante de nós um milagre. A gente tem o hábito de usar a palavra milagre, a gente fala de milagre de uma forma muito usual. Tudo é milagre, né? A gente acha uma vaga no Gonzaga, é um milagre. Alguém liga pra gente e fala, pô, quanto tempo que você não fala comigo? Que milagre? A gente usa a palavra milagre de uma forma que não é a palavra certa, porque na verdade o milagre da forma bíblica é um ato, um evento sobrenatural. Algo que não tem qualquer tipo de explicação. Não é uma providência divina, mas é algo que é contrário à lei natural. É uma intervenção de Deus na história. O milagre é quando Deus interrompe todos os processos humanos normais e ele age sobrenaturalmente. E os milagres, eles sempre tiveram um propósito. Os milagres, eles eram para demonstrar que Deus estava entrando na vida, Deus estava entrando na humanidade, agindo, falando, movimentando alguma coisa, porque ele tinha um propósito. É por isso que os milagres existiam, e é por isso que os milagres ainda existem, mas eles são raros. Mas nunca Deus interveio tão potente e poderosamente, nunca Deus fez tantos atos sobrenaturais, nunca houve tantos milagres sucessivos como na época da vinda de Jesus. E é por isso que nós vamos ter a oportunidade nesses dias de termos essa visão um pouco mais ampliada, de vermos quantas profecias foram cumpridas, de vermos quantos milagres que antecederam a vinda de Jesus, como aquilo estava sendo preparado, porque o maior milagre da história humana é, sem dúvida, o milagre da encarnação. Deus se tornando homem. Deus plantando sobrenaturalmente uma semente numa mulher virgem que deu à luz a uma criança que era 100% Deus e 100% humana. A nossa mente humana não tem como compreender isso. Isso por si só é um grande milagre. Deus homem, nascido de uma virgem, isso é a encarnação. E quando nós paramos para pensar nesse que é o maior de todos os milagres, é o milagre central, o milagre que antecede todos os outros, o milagre maior, ele é cercado de vários outros. E João diz que muitas coisas aconteceram que não estão escritas no livro. Então houve muitos detalhes, muitas coisas que não estão reveladas. Mas nós sabemos que antes de Jesus falar, antes de Jesus ser conhecido, antes desse bebê nascer, antes do anjo Gabriel se manifestar e revelar a vontade de Deus com a encarnação, houve 400 anos de silêncio. 400 anos desde o último profeta. 500 anos desde a última aparição de um anjo. 500 anos desde o último registro, que foi lá dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha. 800 anos desde que aqueles milagres de Elias e Eliseu ocorreram. Havia um grande período em que os milagres e os atos poderosos não eram conhecidos. Mesmo assim, nesse ambiente de silêncio, algo dramático acontece. E é o que a gente começa a ler nos evangelhos. É o que a gente começa a ver em Lucas, quando os anjos começam a aparecer. Quando os milagres começam a acontecer. Quando Deus começa a falar. Quando Deus começa a revelar a sua palavra. E acontece algo como nunca havia sido antes na história da humanidade. Essa explosão do poder de Deus no nosso espaço e tempo só aconteceu porque de fato Deus interveio, Deus invadiu a história para dividir a história da humanidade. De fato que hoje a história da humanidade é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. A história da humanidade é dividida entre antes de Cristo, Deus homem, e depois de Cristo. Esse é o evento mais importante, mais especial. É muito mais do que a árvore de Natal. É muito mais do que o pernil de Natal. É muito mais do que o amigo secreto de chocolate. E às vezes a gente deixa passar batido tudo isso. Sem contemplar a glória e o poder de Deus. E a grandiosidade daquilo em que nós estamos envolvidos. E aí a gente chega em Lucas 1. Quando a gente tem um relato desse primeiro milagre que quebra esse silêncio. E é algo muito discreto. Você vai ler lá no versículo 11... Você está lendo o livro de Lucas 1, e lá no versículo 11,
O Lucas vai escrever o seguinte: um anjo do Senhor me apareceu. Ele está falando sobre um sacerdote, nós já vamos dizer, e ele não fala, não, ele só fala, olha, um anjo do Senhor apareceu. É algo muito discreto, ele não fala que a terra tremeu, ele não fala que caiu fogo do céu, que teve troveja, nada, ele só falou que um anjo apareceu, e foi isso realmente que aconteceu. Um anjo apareceu, e esse é que torna real o autor do Novo Testamento. Ele fala, eu sei que é difícil vocês acreditarem, mas vocês têm que acreditar. E o anjo apareceu e falou, olha, você vai ter um filho. E nós precisamos entender que mensagem é essa, para quem é essa mensagem, e que filho é esse. E esse é o nosso texto, e essa é a nossa mensagem de hoje. Quando Deus intervém na história, quando Deus intervém através de um anjo, quando Deus traz uma palavra, e essa palavra é a promessa de um milagre. Então a gente vai ver nessa mensagem do anjo Gabriel, para quem essa mensagem que o anjo falou, e de quem o anjo estava falando. O que esse anjo falou? O anjo Gabriel traz uma mensagem para duas pessoas. Na verdade, ele fala diretamente com uma única pessoa, que é o Zacarias. Zacarias era um sacerdote. Zacarias era um sacerdote casado com Isabel, que também era uma mulher, que era nascida também de uma família de sacerdotes. Eles eram idosos, eles eram velhos. Eles tinham acima de 60 anos, mas acredita-se que eles poderiam ter até 80 anos. E eles eram pessoas, a palavra de Deus vai falar que ele era um certo sacerdote. Um certo sacerdote. A palavra de Deus, quando Deus quebra o silêncio, escolhe alguém para falar, manda o anjo Gabriel do céu, 400 anos depois, não fala sobre um super cara, ele fala um certo Zacarias, um certo sacerdote. Tipo, um cara desses comum, não fala sobre ele ser brilhante, sobre ele ser maravilhoso, sobre ele ser chefe de alguma coisa, porque aos olhos humanos era o que ele era. Ele era mais um. Ele era mais um de 18 mil. Naquela época existiam 18 mil sacerdotes. Eles eram divididos em 24 grupos, mas eram 18 mil sacerdotes. E ele era mais um. Ele era um certo sacerdote. E esse sujeito, ele tinha algo diferente do que todos os outros. E o texto bíblico vai dizer que ele era justo aos olhos de Deus. Zacarias, apesar de ser um entre 18 mil, ele tinha uma qualidade que fez com que um anjo do céu fosse enviado 400 anos depois de silêncio. Ele era justo aos olhos de Deus. Ele era irrepreensível em todos os mandamentos e exigências do Senhor. Ele era alguém que amava obedecer à vontade de Deus, tinha um viver íntegro, tinha uma vida irrepreensível, porque a irrepreensibilidade fala do testemunho dele diante dos homens. Ele era alguém que amava a sua conduta e o seu caráter, mas tinha algo sobre eles. Com 60, com 70 ou 80 anos, o texto não diz, só fala que eles eram mais velhos. Eles não podiam ter filhos. E naquela época, não ter filhos não era como hoje, que as pessoas simplesmente decidem não ter filhos e tudo bem. Naquela época, quando você não tinha filhos, era como se fosse um castigo de Deus. Se você não tinha filhos, é porque tem alguma coisa errada na sua vida. Se você não tem algum pecado na sua vida, tem alguma maldição na sua vida, era uma vergonha muito grande. E de uma forma prática, não ter filhos significava que você ia estar desassistido na sua velhice. Porque não tinha INSS, não tinha Previdência Social naquela época. Então, não ter filhos era algo muito ruim, muito vergonhoso. E eles passaram a vida por essa vergonha, por serem menores, por serem inferiorizados. E nesse momento, eles recebem a visita do anjo. Zacarias recebe a visita do anjo. E é lindo porque o nome do Zacarias significa o Senhor se lembra. Zacarias, o nome de Zacarias se chama o Senhor se lembra. E Isabel significa a aliança de Deus. Os dois nomes juntos significam o Senhor se lembra da sua aliança. E nesse momento, esse casal que suportou a vergonha e a dor da esterilidade, que era um sinônimo de falta de favor de Deus, por algum pecado cometido, ele estava ali descendo para fazer o seu dever sacerdotal quando é surpreendido por um anjo. Esse dever sacerdotal era exercido 2 vezes no ano.
Eles se retiravam por uma semana a cada semestre, dedicavam uma semana no templo. E esse serviço que ele era feito era o serviço que a gente já conhece no templo, o serviço dos sacrifícios. Nesse momento, o texto bíblico fala para nós o seguinte, em Lucas 1, 8 e 10. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias servia como um sacerdote diante de Deus. Zacarias, sacerdote. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. Agora a gente precisa parar aqui de novo, porque essa é mais uma coisa que Lucas fala ao passando. E você precisa entender o que isso significa. Para que as pessoas, esses sacerdotes, pudessem fazer esse serviço de oferecer incenso, eles precisavam ser sorteados. Eles eram 18.000 que precisavam ser sorteados para oferecer incenso. Se você se lembrar da história de como acontecia o pátio do templo, você vai lembrar que existia o pátio dos gentios e das mulheres, depois existia o pátio interno dos israelitas, depois tinha o lugar santo, que é onde ocorria esse oferecimento do incenso, e o lugar santíssimo onde só o sumo sacerdote entrava, uma única vez no ano. Mas ali no lugar santo, era o lugar mais próximo de Deus que um sacerdote podia entrar na vida. E ele só podia oferecer incenso uma única vez na vida dele. Qualquer sacerdote. Se ele fosse sorteado de novo, ele não podia pegar essa possibilidade. Imagina eu, que ganho todas as rifas, eu ia ser sorteada todas as vezes e não ia poder ir. Eu só ia poder uma vez só. Só ia poder uma única vez. E esse, então, era um ponto alto, era o momento, era o clímax, era assim, a vida, era o sonho de todo sacerdote. O dia que o sacerdote ia ser sorteado para levar o incenso no lugar santo. Pode ser que entre esses 18.000, nunca jamais ele fosse sorteado. Mas nesse dia, Zacarias foi sorteado. Era o dia dele. Era o grande dia que ele ia chegar mais próximo de Deus, porque ali, naquele lugar onde o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre toda a carne, ainda havia a presença do Senhor no tabernáculo, a presença do Senhor era representada ali no lugar santo, no Santo dos Santos. O lugar santo era o lugar mais próximo da presença de Deus. E o coração, então, de Zacarias, empolgado por essa possibilidade poderosa de levar e oferecer um incenso, ele estava no grande dia dele. Esse era o auge do serviço sacerdotal. Esse era o maior de todos os serviços que um sacerdote podia acontecer uma única vez na vida. E enquanto ele estava lá, o versículo 11 diz que houve, então, a presença, a visita de um anjo. E é nesse momento que o anjo visita, e o anjo fala para ele: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. E ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Daquele momento, aonde ele está levando o incenso. E vocês sabem o que significa, dentro da palavra de Deus, o incenso? O incenso significa as orações sendo subidas e levadas até o altar do Senhor. Olha que coisa mais linda. E nesse momento onde ele está levando aquilo que são as orações de todos os santos, o anjo do Senhor fala: a sua oração, o seu incenso, a sua oração subiu até a presença do Senhor e a sua oração foi ouvida. E a sua mulher, Isabel, dará à luz a um filho e o nome dele será João. E essa é um momento lindo, porque nós precisamos lembrar que não havia profeta há 400 anos, não havia milagre há 500 anos, não havia um anjo há muitos anos, e de repente esse é o começo do Novo Testamento. Essa explosão dos milagres. E nesse momento, o Zacarias tem duas reações. A primeira delas é que ele se espanta, e ele teme.
E eu acho que eu e você teríamos medo também, porque eu tô ali, eu vi o incenso, um lugar que era aí, de repente, um anjo, e ele teve medo. E normalmente, quando o anjo aparece, ele já começa falando, não tenha medo, por que será, né? Deve ser algo muito poderoso. E a segunda coisa que acontece é que ele não acreditou. Apesar de ser algo tão poderoso, apesar de ser uma mensagem tão maravilhosa, apesar de Deus falar para ele, olha, eu estou ouvindo as suas orações, e sua esposa, ela vai conceber e ela vai dar à luz ao filho. Ele não acreditou, e por causa dessa dúvida, ele ficou sem falar e ouvir, e ele permaneceu assim até a criança nascer. E quando nós vemos isso, algumas coisas nós aprendemos. Nós aprendemos que muitas vezes nós estamos perto da presença do Senhor. Assim como ele estava muito perto da presença do Senhor ali no lugar santo. Nós subestimamos a presença de Deus. A gente se acostuma com a presença de Deus. A gente está tão perto de Deus que a gente esquece que Deus continua sendo o mesmo Deus. Que Deus continua sendo Deus que ouve as nossas orações. Que Deus é um Deus que se revela em poder. Que Deus é um Deus que nessa manhã pode curar. Que Deus é um Deus que nessa manhã pode libertar. Que Deus é um Deus que nessa manhã pode restaurar casamentos. Que Deus é um Deus nessa manhã que pode restaurar a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, mudar a nossa história, mudar o nosso futuro. Deus é um Deus que continua sendo todo-poderoso Deus. A gente entra e sai das nossas liturgias como se fosse uma coisa mecânica. É mais um culto, é mais um domingo, é mais uma situação. E provavelmente ele entrou ali com muita alegria, mas ele só esperava levar o incenso mesmo. Ele não esperava que algo sobrenatural da parte de Deus aconteça. E toda vez que a gente se aproxima de Deus, a gente tem que estar preparado com grande expectativa, porque a gente nunca sabe aquilo que o Espírito Santo e aquilo que da parte de Deus é poderoso para fazer em nós e conosco. E nós devemos ter grande expectativa quando nós nos aproximamos de Deus. A segunda coisa é que quando nós temos essa conduta e passamos por esses movimentos da igreja, nós deixamos que a familiaridade com as coisas sagradas, elas entorpeçam a nossa paixão pelas coisas de Deus. A gente deixa com que o que é espiritual se torne místico. A gente afasta as possibilidades daquilo que Deus é poderoso para fazer. A gente não permite ir além naquilo que Deus é poderoso para fazer. E nós devemos estar prontos e preparados para isso. Enquanto Zacarias queimava o incenso no local santo, o que o incenso simboliza é essa oração dos santos subindo até a presença do Senhor. Esse incenso que sobe até a presença de Deus é aquele que é poderoso para conceder o desejo do nosso coração. Mas o que eu acho mais